Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente está em clima de Natal. E para aproveitar, vamos trazer a nossa última leitura do Lendo Literatura Clássica, que foi a nossa leitura natalina. E eu estou falando de nada mais, nada menos do que O Quebra-Nozes, as versões dos contos do Alexandre Dumas e do Hoffmann. Esse livro aqui foi cedido em parceria pela Companhia das Letras, então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e falar um pouquinho dessa edição. Então, vem conferir. Fazendo o resumo de O Quebra-Nozes. Ambos os contos contêm essencialmente o mesmo enredo, por isso eu vou me abster de fazer esse resumo duas vezes. Aqui a gente conhece a Marie, que é a nossa protagonista, e é uma menina doce, delicada, tudo de bom.com. Ela tem o seu irmão, que é o Fritz, e o Fritz, pelo contrário, ele é meio violento, é um menino, enquanto ela é uma menina, bem no estereótipo marcado que a gente tinha aqui durante o período de 1800. Pois bem, Marie e Fritz, eles estão ganhando presentes de Natal do seu padrinho, que é o Dosimier. Eu não sei pronunciar porque eu não sei falar em alemão, mas esse padrinho, ele resolve dar brinquedos muito bonitos, ao ponto de que Fritz e Marie não podem brincar com eles. Eles ganham um quebra-nozes. A Marie é a primeira a segurar esse quebra-nozes, e o pai diz que ela deve dividir com seu irmão e com a sua outra irmã na versão do Hoffmann. Aqui na versão do Dumas a gente não tem essa irmã. Então, de repente, esse menino começa a ser muito rude com esse brinquedo e acaba quebrando na hora de selecionar nozes muito grandes e o boneco acaba quebrando. Então, Marie fica inconsolável e começa a tratar dele como se fosse uma médica, embora naquela época não tivessem mulheres médicas. Então ela guarda esse boneco na prateleira e, antes de dormir, ela começa a escutar ratos. E o quebra-nozes e os outros brinquedos ganham vida e precisam enfrentar o exército dos ratos. E o principal deles é um rato com 7 cabeças e 7 coroas. Fazendo a análise de O Quebra-Nozes, eu quero deixar destacado que você ter um enredo igual ou muito parecido não faz as histórias serem iguais. E isso fica muito claro quando a gente vê a história do Alexandre Dumas e a história do Hoffmann. E aí eu vou falar um pouquinho a respeito para vocês da história por detrás. O Dumas, ele inventou uma narrativa de crianças desesperadas para ouvir ele, porque isso é muito claro, embora seja até engraçadinho. E então essas crianças pediram uma história interessante. E aí ele traz a história do Hoffmann recontada numa versão francesa. O enredo das duas é muito parecido, mas o que elas querem dizer é completamente diferente. Então eu vou falar um pouquinho da história apresentada pelo Alexandre Dumas e depois eu vou falar um pouquinho da história do Hoffmann. Eu gosto muito da versão do Hoffmann, mas eu não gosto da versão do Dumas. Então vamos começar a falar a respeito da versão do Alexandre Dumas. Aqui, o Dumas ele vai fazer críticas sociais. O Hoffmann ele vai fazer críticas psicológicas e psicanalíticas. Então, daqui a pouco a gente chega lá. O que o Dumas vai trazer aqui como principal? Primeiro que o pai das crianças ele é um prefeito. Então, ele é uma figura de autoridade política. Isso significa que ele vai traçar aspectos políticos quando ele vai contar a história da Marie e do Quebra-Nozes. Então, a gente vai ter algumas críticas, por exemplo, a Ricardo III, críticas ao absolutismo e, não menos importante, a gente vai ter traçados aqui de diferenças entre a construção do Natal e das ideias da França e da Alemanha. Vale lembrar que quando o Quebra-Nozes sai lá na Alemanha, a Alemanha ainda não é Alemanha, está passando pelo processo de unificação, então lá existe uma cultura natalina protestante, enquanto na França é católica. Isso é muito importante de marcar, porque a gente vai ter críticas aqui voltadas para todos esses aspectos. Então, primeiro e antes de tudo, a história do Alexandre Dumas vai trazer críticas sociais. Quais são essas críticas sociais que a gente vai encontrar aqui? Vai falar sobre a questão do soldado, vai falar sobre o absolutismo francês. Vocês podem conferir, inclusive, sobre a crítica do Alexandre Dumas ao absolutismo francês na resenha aqui de Três Mosqueteiros, que eu vou deixar nos cards para não estender muito esse vídeo. E você vai encontrar críticas a Ricardo III, você vai encontrar críticas à medicina e como os médicos se portavam na França. Você vai encontrar principalmente uma crítica à ganância do rei. Por mais que você possa encontrar esse aspecto lá no Hoffmann, aqui no Dumas é central na narrativa
que o rei é muito ganancioso e as coisas acontecem da forma que acontecem por causa da ganância e do exagero do rei. E ele vai deixar isso marcado diversas vezes durante esse conto. Também é importante destacar o quanto o texto do Alexandre Dumas é machista. Primeiro que vai ter a exclusão da irmã mais velha, até porque a irmã mais velha aqui seria uma figura de rivalidade feminina com a Marie, e a gente sabe que o Dumas gosta de deixar a princesinha em destaque. Então, não menos importante aqui, a irmã mais velha vai se tornar mera governanta. As falas dela são passadas para governanta porque a importância da irmã mais velha é cuidar das crianças mais novas, então ela é uma mera empregada mesmo. Então o Dumas ele vai trazer muitas questões do feminino de uma forma absurda, que o Hoffmann não vai fazer. Então eu não gosto da obra do Alexandre Dumas, principalmente por causa da forma como ele trata a Marie, como ele trata as outras personagens femininas e como o tempo todo ele destaca que o homem é supremo. Inclusive até o gato é masculino no Dumas. Os gatos que protegem a princesa têm que ser os gatos machos e o Hoffmann não fala nada disso na obra original. Então o que a gente percebe aqui que o ato de tradução do Dumas fala muito mais a respeito dele e das ideias dele e daquilo que ele queria criticar ou daquilo que ele acreditava do que de fato a obra do Hoffmann. E aí, eu agora quero começar a falar com vocês a respeito do título do Hoffmann. Diferente do Dumas, claro que aqui a gente vai ter alguns aspectos importantes do meio social, não se limita a isso. Aqui a gente vai ter uma jornada psicológica, psicanalítica a respeito da Marie e da sua maturação sexual, que é diferente do apresentado no Dumas. No Dumas a gente vai ter ali uma crítica ao absolutismo francês e aqui na Alemanha a gente está tendo um período de começo da unificação. Para quem não sabe, o Hoffmann é o autor de O Homem da Areia e também é um autor contemporâneo aos Irmãos Grimm. Tanto como os Irmãos Grimm, o Hoffmann ele estava tentando resgatar o nacionalismo alemão, porque estava começando ali em breve até as guerras prussianas, que seria esse momento ali histórico na Alemanha em que estava tentando dividir o que era a Alemanha e o que era a Áustria e o que era a Prússia, etc e tal. Então eles estavam nesse processo aí de identificação da identidade nacional. Então, esses escritores, eles começam a se levantar e trazer diferentes obras que mostram, olha, tá vendo? Isso é muito alemão. E a Alemanha, ela, diferente da França, que era católica, ela era protestante. Então, a sua forma de comemorar o Natal é muito diferente. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês outra dica de Natal, que é a Canção de Natal, do Charles Dickens. E lá no prefácio da Companhia das Letras, vocês vão encontrar como é que começa o Natal na Inglaterra e como o Natal ele se expande para o mundo inteiro. Só que, o que é importante levar em consideração quando a gente está falando do Natal? Esse negócio de botar presente debaixo da árvore, montar uma árvore, etc., é uma tradição da Alemanha. Na introdução feita na edição da Penguin, a gente vai ver que o príncipe, na época, ele era alemão e ele trouxe bastante da cultura alemã para a Inglaterra e é por isso que o Natal ele foi ganhando esses pequenos detalhes. E isso vai acabar sendo incorporado aqui na obra do Hoffmann. Então a gente vai ter boneco de gengibre, esse tipo de coisa sendo apresentado aqui. Então, o que a obra do Hoffmann está falando que não é do cunho social? A gente pode entender, sim, que a Marie seria uma representação da Alemanha. Até porque a gente tem dois mundos aqui, o mundo real e o mundo da fantasia, que é esse mundo dos brinquedos. E a gente, até o final, vai ter uma mescla desses dois mundos, porque a Marie vai chegar na maturação. A gente pode pensar na Marie como Alemanha, porque a Alemanha é aquilo que ela estava vivendo e é aquilo que ela idealizava como esse projeto de unificação. Então, no final, é uma mescla desses dois, exatamente como acontece na Itália, e eu já falei sobre isso na resenha de Pinóquio, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês também. Por fora desse viés sociológico, a gente vai encontrar uma menina que está na realidade ali ganhando brinquedos, e esses brinquedos eles têm utilidade social, tanto lá no Alexandre Dumas quanto no Hoffmann. Esses brinquedos têm utilidade social, ou seja, ela ganha vestido, ela ganha boneca, porque é para representar esse estereótipo do feminino, enquanto o Fritz, que é o irmão dela, vai ganhar ursados, vai ganhar um pônei, porque ele tem que lutar na batalha enquanto ela tem que cuidar do lar e das crianças, e tem que ser bonito. E aí a Marie, ela vai se apaixonar pelo quebra-nozes, e isso não é spoiler, tá, gente? Ela vai se apaixonar pelo quebra-nozes e vai cuidar do quebra-nozes da melhor forma possível. Então ela vai ter uma transição dessa fase da infância até o final da narrativa, com os fatos que acontecem, que ela vai chegar na fase adulta. E ela vai passar por aventuras. E aí é muito interessante a gente demarcar que aqui a gente tem uma construção de conto de fadas. E o que o conto de fadas vai trazer pra gente? O conto de fadas vai mostrar pra gente o seguinte: quando a gente tem uma narrativa com o menino é o que passa pela aventura. Ele passa pelas subsequentes tramas que vão levá-lo a conseguir a princesa.
Então ele vai enfrentar um dragão, ele vai enfrentar um rato gigante, ele vai enfrentar isso, ele vai enfrentar aquilo. Não é o que acontece com a Maria. A Maria, ela é a personagem feminina. Então, ela é a personagem que espera. E isso, como ela é a personagem que espera, ela, é claro, tem uma atitude ali pra auxiliar esse soldado, né, que o Quebra-Nozes é um soldado. Então a gente tem essa crítica também em relação aos soldados lá no do mar, quanto aqui no Hoffmann. A Maria, ela vai ser essa personagem aqui que vai ser o elo de ganho desse Quebra-Nozes depois de tudo aquilo que ele passou e todas as desventuras que tanto ele quanto o Drosselmier, que é o tio, passaram. Então, os homens aqui, eles vão ter a narrativa ativa e a Marie vai ter uma narrativa passiva. Mas, mesmo assim, a gente consegue acompanhar muito bem, porque é sobre ela, não é sobre eles. Por mais que eles sofram as aventuras, é sobre a mudança dela, sobre a personalidade dela e por que o Quebra-Nozes prefere ficar com ela do que com a princesa. E aqui a gente tem a ideia do Hoffmann de você simplesmente se apaixonar por alguém independente da aparência. E aqui é ensinar as meninas a gostar de alguém independente de como eles aparentam e sim de quem eles são. Lá no do mar você vai ter uma diferença muito grande, porque ali você vai ter a princesa como uma subversiva, ou seja, a princesa não quer ficar com ele porque ele é feio, enquanto no do mar, inclusive, isso é deixado destacado, que ele, o Quebra-Nozes, não quer ficar com a princesa enquanto ela é feia. E aí você vai entender isso quando você ler a história. Mas, basicamente, aqui na narrativa do mar, a gente vai ter uma subversão dessa princesa. Essa princesa, ela é vista negativamente, enquanto na do Hoffmann, não. A do Hoffmann, basicamente, ela não aproveitou a oportunidade, tá tudo bem. No do mar, não. Ela é uma salafraia. Como assim ela não ficou com Quebra-Nozes só porque ele tava feio? Então, a gente tem uma diferença de percepção aqui do machismo estrutural de um e de outro. E como a gente tá falando de contos de fadas, a gente tá falando dessa personagem passiva. Então, no momento, lá na obra do Alexandre Dumas, que a gente tem a princesa decidindo que ela não quer ficar com o Quebra-Nozes porque ele fica feio, a gente tem uma personagem que tem uma narrativa ativa. E aí, a gente já encontra isso em um Conde de Monte Cristo, que eu posso deixar aqui nos cards pra vocês, nos Três Mosqueteiros que eu já tinha citado, você tem sempre o contraponto da menina doce, delicada e maravilhosa, em detrimento a essa malvada, safada, salafraia mulher. Fatale, principalmente essa noção de mulher fatale. Então você tem essa contraponta aqui dentro da narrativa do Alexandre Dumas que não existe no Hoffmann. E de novo, lá é uma história do Dumas, é uma história que vai brincar muito com o patriarcado e vai dizer o patriarcado tá certo. E aqui no Hoffmann não, aqui no Hoffmann a gente vai ter uma estrutura psicológica. Claro que a gente tem essa camada social que a gente pode ler também. Inclusive a questão da fartura, que foi uma coisa que o Arnaldo comentou muito no debate, ela é válida, até porque a gente está passando ali por um problema, um momento de crise, né? Então, aqui também conta muito essa questão da fartura para fazer um contraponto, né? E essa fartura, ela pode ser vista de diferentes maneiras também, em leituras metafóricas. Então, tem muita coisa muito interessante na abordagem psicológica feita pelo Hoffmann. Eu gosto muito dela, eu gosto muito dessa associação e dessa mescla entre esses dois espaços, que não fica marcada no Alexandre Dumas, porque ele está fazendo realmente críticas à questão da sociedade em si. Por isso que ele cita tanto a questão do rei de uma forma tão intensa, porque a gente tem que lembrar que na época do Alexandre Dumas, e a época dos Três Mosqueteiros, eu não vou me estender, eu juro, a gente está aqui passando por um período em que a gente tem o Napoleão II, que foi eleito presidente, mas resolveu virar imperador. Então ele vai ressaltar aqui essa crítica que é encontrada em diferentes obras do Alexandre Dumas. Então a diferença principal para mim é que uma é social e a outra é psicológica, psicanalítica. A minha versão favorita, inclusive, que eu acho que vale a pena nessa edição, é a do Hoffmann. Então talvez, se você quiser só ter uma experiência e conhecer um pouco da história do Quebra-Nozes, que foi o caso do pessoal da leitura coletiva, eu sugiro vocês lerem a do Hoffmann. Se vocês quiserem conhecer a tradução do Dumas, então fica ao seu critério, até para você conhecer também e ter essa experiência, até porque as críticas que ele traz, elas não são ruins de todo. O absolutismo e a questão da religião são bem marcados, então eu acho legal para você conhecer a ideologia da época e as críticas que o Dumas faz. Não descarto essa leitura também. Mas também eu acho que é importante comentar o seguinte, aqui a gente está falando de uma tradução. O Alexandre Dumas, ele não respeita a obra do Hoffmann, é porque ele não respeita aquilo que a obra do Hoffmann quer dizer pra gente. E isso me incomoda muito, porque a obra do Hoffmann, ela vai trazer críticas sensacionais, ela vai trazer uma abordagem ótima, e isso não
é encontrado na versão do Alexandre Dumas. Então eu repito o que eu comecei nessa resenha dizendo não é porque você tem um enredo igual que você vai ter uma abordagem igual. Então a escrita do Hoffmann é uma escrita mais limpa, é uma escrita mais rápida e é uma escrita que vai direto ao ponto. Diferente do Alexandre Dumas, que a gente tem aqueles embromations, o próprio de quem escreve romances de folhetim de mais de 500 páginas. Então, você vai ter uma diferença na produção da escrita dos dois e na questão da responsabilidade, do respeito que o Alexandre Dumas, na minha concepção, falta com o Hoffmann. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Essa aqui é uma edição de bolso. A diagramação segue o padrão da Zaha, como vocês podem ver aqui. E vocês também podem notar que tem o quê? Ilustrações. Essas ilustrações, elas são muito bonitinhas, é capa dura, como segue o padrão de clássicos da Zaha, a capa do Rafael Nobre, e essa capa, ela combina muito, eu gosto muito do estilo dela, porque eu acho que ela capta mais a essência do Hoffmann do que da essência do Dumas, embora o estilo aqui seja meio francês, pelo menos na minha cabeça. E outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que a diferença da profissão de uma versão para outra, que eu já tinha chegado a comentar, mostra também como a cultura alemã privilegia a questão do conhecimento. Ele ser um médico, e isso ser importante porque ele é um intelectual, tá? Diferente lá do MAC, a gente vai ter a apresentação como prefeito, porque vai ser uma crítica social. Então esse é outro aspecto que é importante também. Então, voltando a falar dessa edição, a gente tem aqui uma apresentação da Priscila Weiss. A apresentação é ótima, ela vai dar uma parte do arcabouço, inclusive sobre as diferenças culturais entre a França e a Alemanha. E claro, a gente tem dois tradutores aqui. Primeiro, o tradutor é o André Teles, que é um tradutor que já vem traduzindo obras do Dumas. A tradução tá excelente. E claro, a gente também tem a tradução do Luiz Krauss. Eu não sei alemão, então não vou poder dizer pra vocês se é uma tradução boa ou não, mas eu acredito que sim. E eu recomendo super essa edição, até porque você vai ter duas diferentes versões desse conto e você pode experimentar uma nesse Natal e uma no próximo, quem sabe. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e também comentar e compartilhar com seus amigos. Se vocês já leram obras do Alexandre Dumas, se vocês gostam de histórias de Natal, deixa tudo aqui embaixo, vamos conversar. E se vocês já viram essa abordagem que eu trouxe pra vocês antes, isso também é importante. E se você quiser ajudar o Caneta e comprar esse título aqui na Amazon e não pagar mais nada por isso, compra no link aqui de baixo da Amazon. Você vai ajudar o Caneta e ó, vai sair de graça. E você provavelmente vai ter um livro novo na estante. Não menos importante, você pode conhecer a gente em outras redes sociais, como o nosso podcast, o GCT, o nosso site, o gctinteiro.com.br. Também pode encontrar a gente tanto no Instagram, @Grupo Caneta Tinteiro, ou na Twitch, quando a gente estiver fazendo live por lá, @Grupo Caneta Tinteiro também. E você também pode ajudar o Caneta de outras formas, como por exemplo através do Catarse. Lá no Catarse a gente vai ter leituras coletivas maravilhosas, como a gente está tendo agora do Júlio Cortázar, que é o Jogo da Amarelinha. E você tem outras recompensas, então clica aqui embaixo, vai lá no Catarse e conheça o nosso projeto. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!